Olá, meus amados irmãos, povo de Deus, família. Bom, gente, aqui é o pastor Leandro que está falando. Estou aqui para poder conversar com vocês aqui um pouquinho, né? Fazendo esse vídeo por causa dos últimos acontecimentos aí, né? No mundo. O mundo está borbulhando, tem muita coisa acontecendo e nós temos que estar esclarecido de algumas coisas, não deixar ser enganado. Esse é o propósito. A gente não pode ser enganado, não. A gente tem que defender a nossa fé, a gente tem que defender os nossos princípios, né? Porque somos sal da terra, somos luz do mundo, somos apaixonados por Jesus, amamos a Cristo acima de tudo, amamos a palavra de Deus acima de tudo. E tudo aquilo que Deus ama, que Deus gosta, que Deus agrada, esse é o nosso desejo, né? O desejo do nosso rei é o nosso desejo. A vontade do nosso rei é a nossa vontade. A vontade do nosso Deus, do nosso Jesus. Então, é isso. Bom, gente, o Lula, né, ele fez aí um último discurso, ele tem feito uma série de atitudes, decisões e comentários aí acerca da. Vou falar de Israel especificamente, né, tem muita coisa que ele tem feito no Brasil, que tem prejudicado o Brasil, né, que tem feito errado, né, enfim, economia do Brasil indo de mal a pior, né, falando do déficit, né, o Brasil está devendo mais de 250 bilhões, né, fechou no saldo negativo, mais de 250 bilhões, a inflação aí assustando o brasileiro novamente, mas enfim, eu quero estar falando sobre Israel. Sobre Israel. Gente, ele fez aí um discurso, né, na África, né, falando que da guerra, né, de Israel com o Hamas, e falando que a guerra não é soldado contra soldados, é soldados contra mulheres e crianças, e que Israel é genocida, e ele fez uma comparação muito triste e terrível, né, comparando Israel, né, o acontecimento de Israel com Hamas, né, comparando com Hitler, comparando com o Holocausto. Então, enfim, foi uma infelicidade muito grande, né? Ele não falou na empolgação, ele pensou para poder falar, e infelizmente o Brasil ele vai colher fruto disso, porque ele é o líder do Brasil, ele é o executivo do Brasil, ele é o presidente do Brasil, ele responde pelo Brasil. Então foi algo muito triste, e eu como pastor e nós como igreja, nós realmente temos que posicionar diante de algo tão triste que foi dito aí, e algumas narrativas, né? Ele gosta de falar muito de narrativa, mas narrativa, irmãos, é nada mais que a mentira. Narrativa é mentira. Narrativa é uma história com letra E para poder mudar os fatos. Bom, eu não quero estar falando especificamente de política, mas, irmãos, a gente está no mundo. A gente está no mundo. E as coisas acontecem e a gente tem que realmente posicionar. Uma das coisas que eles querem fazer, né, é censurar as redes sociais, calar a nossa boca, enfim. Mas enquanto a gente tiver vida, enquanto a gente tiver voz, eu aproveito que as redes sociais, né, aproveito esse canal que Deus nos deu, né, que ele vem para poder trazer essa clareza para vocês. Então, bom, gente, o Hamas não é um país. O Hamas é um grupo terrorista. Um grupo terrorista que como eu posso dizer, eles corrompem, eles distorcem, eles cometem todos os crimes de guerra. Todos os crimes de guerra o Hamas comete. Quando é uma guerra de um país e outro, mesmo os países estando em guerra, existem algumas leis que eles têm que cumprir. Então, alguns países que odeiam a nação de Israel, então, o que eles fazem? Eles financiam esses grupos terroristas para poder cometer esses crimes de guerra. Então, dia 7 de outubro de 2023, que esse grupo terrorista, que eles fizeram? Eles entraram em Israel, mataram mais de 1.200 judeus, mais de 1.200 pessoas, e ali eles mataram com requinte de crueldade. Mataram crianças, mataram bebês, degolaram crianças, mataram mulheres, mataram grávidas, estruparam mulheres, mataram idosos, com muito requinte de crueldade. Foi algo terrível que aconteceu, né? E Israel, para defender o teu povo, eles declararam guerra contra o Hamas. A guerra não é contra a Palestina, não é contra os palestinos, é contra o grupo terrorista. E esse grupo terrorista, o Hamas, eles são tão covardes
que eles escondem com os civis, ou seja, os esconderijos deles são escolas, os esconderijos deles são hospitais, exatamente para eles não serem atingidos. Então, Israel entrou com uma guerra, com uma ação de guerra, com uma estratégia de guerra, para poder destruir o Hamas, para poder destruir, né, esse grupo terrorista, e não o Estado palestino. Então, eu vejo assim que, infelizmente, né, há muita informação equivocada, errônea, até mesmo maliciosa, até mesmo as escolas de Neves, muitas escolas de Neves, muitos professores, né, professores progressistas, professores que são esquerdistas, né, que estão ensinando para os jovens e para as crianças que o Hamas está certo. Desde quando um grupo terrorista está certo? Né? E eles não estão defendendo a Palestina para se tornar uma nação, para se tornar um Estado independente. Não. O propósito do Hamas é exterminar Israel, é acabar com Israel, é acabar com os judeus. A mesma coisa que o Hezbollah, que é outro grupo terrorista, né, do Líbano. O propósito deles é exterminar Israel. Esse é o propósito deles. E, meus irmãos, Israel tem que defender. Ele tem que defender desses ataques. Então, esse é o principal motivo da briga, da guerra. Algumas pessoas falam que eles estão brigando, eles estão guerreando por causa da terra. Não é por causa da terra. Israel já abriu mão da terra várias vezes. Israel já abriu mão da faixa de Gaza várias vezes. Né? Mas o propósito deles é acabar com o Hamas. Existe um outro grupo agora, eu não anotei, e eu não lembro agora, dentro da Palestina, né? Um grupo menos extremista, né? E o antigo líder dele era o Yasser Arafat. Então, o Hamas, internamente, né, tiveram uma guerra civil, eles destruíram esse outro grupo e eles governam, eles realmente dominam, né, o Estado da Palestina. Então, gente, esse é o problema. E o problema maior, né, do Lula de ter comparado aí Israel, né, com as atitudes, né, os atos de Israel aí com o que aconteceu no Holocausto, né, o assassinato. Gente, isso foi uma ofensa muito grande para a nação de Israel. Isso foi uma ofensa muito grande para os judeus. Isso o Holocausto é uma mancha que até hoje, né, uma ferida que até hoje está com os judeus, né, e o Estado de Israel. E o que aconteceu foi de caso pensado. Gente, a maioria da esquerda, isso é um dos princípios. Princípios de ideologias progressistas. É aborto, é legalização de droga, legalização de aborto, né? A ideologia de gênero ser ensinada nas escolas e são contra Israel. Aqui na Praça 7 já teve várias manifestações aqui em Belo Horizonte, né, na Praça 7. Eu já vi, já presenciei, né, eles com a bandeirinha do PSOL, com a bandeirinha do PT, falando a favor do Hamas e contra Israel, a favor de um grupo terrorista. Né? Quando Lula faz o discurso, ele em nenhum momento falou das atrocidades as atrocidades que foi feito em 7 de outubro, em nenhum momento, né? Parece que Israel simplesmente cismou e está bombardeando lá, né, a parte de Gaza. Tem um princípio, tem um motivo, tem um porquê disso tudo. Eles estão defendendo o teu povo. E antes de atacar, Israel várias vezes pediu para os civis, né, irem para o sul, para eles atacarem o norte, para eles destruírem esse grupo terrorista que é o Hamas. Então, gente, não sejam enganados. Não sejam enganados. Né? O que aconteceu é algo muito terrível, tanto é que o Lula ele não arrependeu ainda. Muito pelo contrário, em vez de ele arrepender, em vez de ele pedir perdão, ele convocou, né, o embaixador brasileiro para voltar para o Brasil. Ou seja, o Brasil já está bem dizendo uma guerra, como eu posso dizer, uma guerra, esqueci a palavra, né? Uma guerra diplomática com Israel, né? O relacionamento, né? A relação desses dois países realmente está numa situação muito difícil. E o que o Lula fez, gente, é um crime de responsabilidade, né? De colocar o Brasil em xeque, possivelmente numa guerra, por falas, né? Por falas tolas, né? Por não saber falar, né? Por não saber colocar as palavras. Então, é uma situação muito triste, nós temos que orar muito pelo Brasil, né? Nós cremos na palavra de Deus, nós amamos Israel,
É muito triste, gente. Eu lembro quando, né, o Lula candidatou, eu mesmo fiz vários vídeos, né, falando sobre o Lula também. Gente, não vota no Lula. Não vota no Lula. Ele é contra todos os princípios bíblicos. Contra todos os princípios bíblicos. Ele é contra, porque a esquerda é contra, porque o comunismo é contra. Então, gente, que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus tenha misericórdia da nossa nação, porque a palavra fala assim: queriam ser abençoados aqueles que abençoarem Israel, mas iriam ser amaldiçoados aqueles que amaldiçoarem Israel. O caso é tão grave, o discurso de Lula foi tão grave que um único grupo que elogiou o discurso de Lula foi o próprio Hamas. Foi o próprio Hamas. Nem os países que é inimigo de Israel, que é contra Israel, como Irã, né, como Arábia Saudita, né, como Iêmen, como outros países, né, eles não falaram do discurso de Lula, somente o Hamas. Então, gente, é algo muito triste. Nós temos que orar muito pela nação, nós temos que orar muito por Israel. Nós amamos Israel. Eu repudio, né, as palavras de Lula. Eu gostaria que vocês refletissem bem. Né, esse ano é ano de eleição. Então, cuidado em que vocês votem. Cuidado em que vocês coloquem, né, enfim, no poder, tanto no legislativo, tanto no executivo, né, tanto como para vereador e tanto também para prefeito. Não votem em partido de esquerda, gente. Não votem. É contra Deus. É contra os princípios do Senhor, né? Até então a gente pode falar, mas vai chegar um tempo que eles vão tentar censurar de todas as formas. Mas enquanto a gente tiver força e fôlego, nós vamos falar assim. Então agradeço vocês, curta, compartilha, né? Envie para mais pessoas. Eu sei que tem um público que está sempre com a gente aqui assistindo e acompanhando, e a gente não pode ficar calado e ver as coisas acontecerem, não, tá bom? Então, meu muito obrigado, Deus abençoe vocês, mande para o maior número de pessoas e vamos orar para o Brasil. Mais do que nunca, agora nós temos que orar pelo Brasil, né? Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, né? Eu não sou a favor do que o Lula fez, né? Vocês também não são. A igreja é sal, a igreja é luz, né? E nós temos que posicionar. Então, que Deus tenha misericórdia do Brasil, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe. Um grande abraço para vocês. Glória a Deus.